Olá, querido amigo, querida amiga. É uma honra, é uma satisfação muito grande nessa noite ter essa oportunidade de entrar na tua casa, né, onde quer que você esteja nesse momento, pela rede mundial de computadores que é a internet, de poder declarar bênçãos de Deus na sua vida. Estamos felizes porque, a despeito de todas as lutas que temos enfrentado, o nosso Deus ele tem nos guardado, tem nos protegido. E existe algo que a gente precisa ter sempre firme em nossa mente. E a Bíblia diz que o nosso Deus ele é bom e que a sua misericórdia dura para sempre. Então nós estamos aqui nessa noite para engrandecer o nome do Senhor, externar a nossa gratidão pelo maior dom que Ele distribuiu ao ser humano, que chama-se o dom da vida, por estarmos respirando, estarmos de pé. Estamos aqui para louvar e engrandecer o nome do Senhor. Essa é uma live da Igreja Ministério Fé para Todos em São Gonçalo, uma live onde nós temos a oportunidade de ter contato com os irmãos, de falar da palavra de Deus, porque como os irmãos sabem, os nossos cultos, né, o nosso espaço físico, a nossa igreja, como todas as igrejas, e dentro dessa pandemia, os cultos estão suspensos. Esperamos em Deus que brevemente possamos voltar a congregar, voltar a nos abraçar, estarmos juntos. Muita saudade dos meus irmãos, agradeço a oportunidade de poder falar com muitos deles, porque a gente sente falta do abraço, do carinho, de estar perto, de conversar, mas a própria Bíblia fala sobre um tempo para todas as coisas, né? Tempo para poder abraçar, tempo de deixar de abraçar, tempo para estar perto, longe, e brevemente nós estaremos juntos. Então, nossa igreja tem os seus cultos, né? Você que é membro sabe dos cultos, dos dias de cultos, mas é bom a gente também estar falando, né? Os nossos cultos de quartas-feiras são cultos de milagre. A nossa igreja tem os cultos de quarta-feira que são cultos de milagre, cultos que a palavra de Deus é ministrada. E dentro da ministração nós temos um momento, um tempo onde a gente ora, onde a gente clama por vidas. E eu tenho certeza absoluta que muitos dos milagres que nós estamos vivendo hoje, nesses dias tão difíceis, são bênçãos que foram plantadas nesses cultos, que é o culto de milagre, o culto de adoração, onde nós nos colocamos na presença de Deus como pedintes que somos, porque a Bíblia diz, Mateus 7,7 diz, pedi e dar-se-vos-á, batei e abrir-se-vos-á, né? Buscais e achareis. Então são momentos que nós clamamos a Deus e Deus tem respondido com milagres, com direcionamentos sobre as nossas vidas, e eu tenho certeza que nesses dias tão difíceis nós temos como um memorial na presença de Deus tudo aquilo que nós temos buscado. Então é um culto de milagre, um culto que é sempre feito às 20 horas, às quartas-feiras, e brevemente nós, né, deixamos aqui o convite para que você possa também estar nos procurando, nos visitando, depois eu vou estar dando o endereço. E aos domingos, pela parte da manhã, nós temos a escola dominical, onde o nosso próprio pastor, o pastor Samuel Brito, ele traz uma palavra mais, uma palavra de encontro àquilo que as pessoas, né, muitas vezes têm dúvidas sobre alguns assuntos, alguns temas mais polêmicos, algumas coisas que são mais voltadas à doutrina, né, à questão do estudo, do ensinamento, um culto que a gente tem a oportunidade de aprender. E nós temos também um culto que é o culto evangelístico, que é o culto domingo à noite, o culto que é voltado, né, para a pregação evangelística, para a salvação de vidas, e o culto evangelístico com a palavra profética. É o culto onde é voltado para a questão do louvor, já com o nosso louvor completo, o louvorzão à noite, e é o culto com a palavra profética, culto às 19 horas no domingo. E eu deixo o endereço, né? É Avenida Presidente Kennedy, número 1771, em Nova Cidade, em São Gonçalo, próxima praça de Nova Cidade. É a nossa igreja, que você, né, possa nos fazer uma visita, venha se sentir abençoado
e nós nos sentiremos honrados com a tua presença. Amém? Nosso pastor presidente em São Gonçalo é o pastor Samuel Brito, pastor presidente em São Gonçalo, a diaconisa Cora, são aqueles que estão na administração da nossa igreja. E essa é uma live da Igreja Ministério Fé para Todos, nesses dias onde nós temos essa dificuldade para estarmos juntos. Amém? Estou aqui com meu filho, Mateus. Amém. Levita da casa do Senhor. Eu louvo a Deus pelo privilégio de poder ter o meu filho ao meu lado, né, de poder comungar com a mesma fé, com a mesma devoção, respeito e carinho ao nosso Deus. E nós estaremos aqui em torno dos louvores, o Mateus vai estar louvando ao Senhor. E daqui a pouco mais nós temos uma palavra para abençoar a sua vida. Eu te convido a continuar conosco. Avise as pessoas sobre essa live que está sendo feita, marque aí as pessoas que você possa fazer com que tenham acesso, porque eu tenho certeza que daqui a pouco, quando nós formos ministrar a palavra, nós também estaremos orando por vidas, intercedendo por você, pela sua casa, pela sua família. E nós temos certeza que o Senhor Jesus ele irá responder as nossas orações e nos dirigir em tudo aquilo que nós iremos fazer em nossas vidas. Amém? A gente vai estar aqui louvando, o Mateus vai estar entoando louvores. E em nome de Jesus, que o Senhor possa ministrar o teu coração. Que em meio a esses dias tão difíceis, o Senhor Deus possa nos consolar, possa nos dirigir e o Espírito Santo nos lembrar de que o nosso Deus ele cuida de nós, que o nosso Deus ele nunca nos deixa, que o nosso Deus é um Deus de aliança, um Deus que é fiel em tudo que prometeu. Amém? Amém. Sempre atentos permanecem.
que tu cresças, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto, e só tua graça me basta, tua presença é o meu prazer. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde, e só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto, e só tua graça me basta, tua presença é o meu prazer, e só tua graça me basta, tua presença é o meu prazer. Louvado seja Deus. Amém? Antes que eu me esqueça, minha esposa Vanessa aqui está me alertando que domingo nós temos a Santa Ceia. É claro que com todo cuidado, a gente sabe que daqui para frente, né, a gente tem toda uma mudança sanitária, toda a questão de nos adaptarmos a uma nova condição de trato, de lidar, né, uns para com os outros. Mas domingo nós teremos a Santa Ceia, e você, né, que é membro, sabe da responsabilidade, da grandiosidade que é poder ter o privilégio de participar da Ceia do Senhor. Então está aqui o convite, a partir das 9, o nosso culto. O pastor certamente, né, estará também fazendo a live, e nós teremos a Santa Ceia do Senhor. Amém? E você também pode, no decorrer dessa palavra que eu vou estar ministrando agora, fazer os seus pedidos, né, irmã Vanessa? Seus pedidos de oração. A minha esposa, a diaconisa Vanessa, está aqui anotando os pedidos. E a palavra de Deus diz que muito pode a oração feita por um justo, né? Nós somos justificados pelo sangue do Cordeiro, e a oração do justo pode muito em seus efeitos. E nós estaremos orando por você, pela sua casa, pela sua família, e declarando bênção sobre a sua vida. Amém? A Vanessa está aqui já botando um relógio aqui na minha frente, para que a gente possa concluir dentro do horário. Amém? Vamos fazer uma breve oração? Senhor, nós te louvamos e te agradecemos por essa oportunidade. A tua palavra, Deus, é viva, é eficaz, não volta vazia, sempre prospera, Pai, para aquilo que está sendo ordenado. E sei que nessa noite não há de ser diferente, Senhor. Trata conosco, nos conduz, Senhor, ao entendimento que o teu Espírito Santo quer que tenhamos, e que os meus irmãos, as minhas irmãs possam ser abençoadas, e que na liberdade do teu Espírito o Senhor possa, Senhor, nos conduzir, nos dirigir, Senhor, em tudo aquilo que só o Senhor, como Deus, sabe que precisamos, Senhor, nesses dias tão difíceis. Te damos honras e glórias e louvores e exaltamos única e exclusivamente o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Eu queria que você abrisse no Salmo de número 11, Salmo 11, apenas o versinho 3. Salmo 11, verso 3. É um salmo de Davi, é um salmo, é um verso muito pequeno, né? Mas com uma grandiosidade em seu ensino. Diz assim a Sagrada Escritura: ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? É uma pergunta. Eu vou ler novamente. Ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Uma coisa que precisa ficar clara na nossa mente é que na caminhada cristã, na vida cristã, existem alguns fundamentos, existem alguns pilares que precisam estar bem arraigados, bem sustentados na nossa vida, na nossa casa, na nossa família,
no nosso trabalho. Quando falo na vida cristã, na nossa vida diária. Porque quando nós começamos nos tornamos novas criaturas em Cristo Jesus, nós passamos a não mais ter vida secular. Nós somos quem somos, quer seja no trabalho, quer seja em casa, quer seja na igreja, onde quer que estejamos, nós somos novas criaturas. Nós somos embaixadores de Deus, cooperadores de Deus, diz o apóstolo Paulo. Precisamos ser luz, precisamos ser sal. E existem fundamentos que precisam estar bem claros na nossa mente. Porque se nós pularmos etapas, queimarmos etapas, e não fundamentarmos a nossa vida cristã naquilo que a palavra de Deus nos mostra, nós nos tornamos fracos, nos tornamos inconstantes, nos tornamos murmuradores, nos tornamos pessoas incoerentes. E o salmista aqui ele escreve: destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? E eu queria falar sobre um fundamento que é algo de suma importância, eu até anotei aqui, que é um fundamento que sustenta o nosso relacionamento com Deus. É algo elementar na nossa vida. Porque você, meu irmão, minha irmã, você que me ouve, você sabe que a nossa vida cristã, a nossa vida com Deus, é uma vida de relacionamento. Ainda mais nesses dias. Porque outrora nós tínhamos os nossos cultos pré-determinados, as nossas obrigações eclesiásticas. E hoje, em virtude dessa pandemia, nós já não temos os nossos cultos pré-determinados, nossas obrigações eclesiásticas, nossos compromissos na igreja, e digo não igreja quanto corpo de Cristo, porque a igreja não é o templo físico, a igreja somos nós somos a igreja. Mas os irmãos estão entendendo o que eu estou falando. Nós já não temos uma regularidade em estarmos ali na igreja para louvar, para ouvir a palavra. Então, esse relacionamento, ainda mais nesses dias de hoje, é de suma importância. Porque se nós não nos relacionarmos com Deus, conforme eu falei, nós nos tornamos fracos. Então, nesse fundamento, existe um fundamento elementar no nosso relacionamento com Deus. Eu queria que você prestasse bastante atenção, que chama-se confiança. Vou repetir. Algo de suma importância, um fundamento elementar, quer dizer, primordial, básico, no nosso relacionamento com Cristo, no nosso relacionamento com Deus, que chama-se confiança. E o salmista diz aqui: destruídos os fundamentos, o que poderá fazer o justo? O que eu e você podemos fazer nesse momento de dificuldade, se os nossos alicerces, se os nossos fundamentos não estiverem de acordo com aquilo que o Senhor Deus pede que esteja? Porque nesse relacionamento com Deus, nós precisamos confiar no Senhor. Enquanto eu meditava para trazer essa reflexão, eu pensava da seguinte maneira. Eu conversava com uma pessoa, um amigo, uns dias atrás, e nessa conversa até de uma pessoa cristã, uma pessoa séria, amiga, correto. Só que nessa conversa, até de maneira subliminarmente, eu percebia que havia alguns questionamentos. E dentro destes questionamentos, eu senti que faltava a confiança em Deus. E essa palavra é para você que me ouve nessa live essa noite. Você que por acaso esteja triste com tudo que está acontecendo, é notório, né? A gente sabe que é um momento complicado, uma crise sanitária, uma crise econômica, uma crise política. Você que porventura esteja entristecido. Esse amigo conversava comigo, mas de maneira subliminarmente eu via que faltava confiança. Porque a confiança em Deus é o fundamento que nos mostra que nós estamos vivendo em Deus uma situação difícil,
Mas em Deus nós temos as saídas para os nossos problemas, para as nossas dificuldades. Então, quando você tem confiança em Deus, você tem força para no dia da aflição entender que o teu Deus ele continua agindo. Que a despeito da dificuldade, o nosso Deus ele nunca deixou de agir. Então, eu vou falar sobre confiança. Porque quando falamos sobre confiança, nós também estamos falando sobre fé. E eu queria, dentro desse tema, né, desse tempo que nós temos para abordar nessa mensagem, falar sobre confiança, sobre fé, sobre como está a sua vida nesse momento. E eu também faço uma avaliação da minha vida, como está a nossa vida cristã. Porque ter confiança quando tudo vai bem, exercitar a nossa fé quando tudo vai bem, não é difícil, é fácil. Mas quando as coisas complicam, quando as dificuldades se estabelecem, aí é necessário que nós tenhamos confiança. Então, é uma realidade que nós precisamos compreender. Agora, uma pergunta que não quer calar é a seguinte, eu até anotei aqui, é uma pergunta que não quer calar, é a seguinte, como podemos confiar em quem não se conhece? Essa é a grande pergunta para você, meu irmão, e para mim. Como podemos confiar em quem não se conhece? Por isso, o fundamento do relacionamento com Deus. Eu só estou aqui hoje fazendo essa live para você, vencendo essa barreira também pela fé, porque a vida com Cristo, a caminhada com Cristo, esse relacionamento, me faz ter confiança no Deus que eu sirvo. Né? E quando eu fazia as minhas anotações, eu pensava, eu já tenho um relacionamento com esse Deus, com o Senhor Deus, já há 16 anos. São 16 anos que eu, Maxwell, me relaciono com esse Deus. E dentro desse relacionamento, que é diuturno, que é constante, que é um relacionamento de amor, um relacionamento de carinho, porque quando nós começamos a nos relacionar com esse Deus, nós não queremos mais andar sem Ele. Quando nós nos acostumamos, se é que a palavra é essa, a ser dirigidos pelo Espírito de Deus, nós não conseguimos mais viver sem esse Deus. Então, nós precisamos conhecer o Senhor. Porque você que me ouve nessa noite, você que conhece o poder desse Deus, e eu tenho aqui centenas e dezenas de pessoas na minha mente que estão me assistindo, e essa live vai por aí afora, que conhecem o tamanho do Deus que servem. E eu me alegro, porque nós conhecemos o nosso Deus que é poderoso. Agora, quando você conhece esse Deus, você passa a confiar. E nesse relacionamento, nessa manifestação de amor, você começa a crescer em confiança. E essa confiança, ela começa a te apontar e te mostrar que você está no caminho certo. E é interessante falar também sobre fé, porque funciona assim. Eu estou falando sobre fundamentos, né? Destruídos os fundamentos, o que poderá fazer o justo? Se esse fundamento hoje, porventura, estiver destruído na sua vida, ou estiver, digamos, debilitado, não estiver um fundamento firme, uma coluna fortalecida, um alicerce, você certamente sofrerá mais do que porque nós sofremos, nós somos humanos, nós estamos nesse mundo. O Senhor Jesus, ele disse que no mundo nós teríamos aflições, mas que nós tivéssemos bom ânimo. Agora, quando nós confiamos, e a coisa é tão séria, porque funciona assim, é algo primordial a confiança em Deus. Em todo relacionamento, marido, mulher, empregador e empregado. Porque quando falta confiança, falta algo. E nesses dias difíceis, essa confiança em Deus é tudo. Por quê?
funciona assim: a fé é o princípio ativo da confiança. A fé é um sentimento. A fé é um sentimento, mas quando você manifesta a sua fé, você manifesta a confiança. Então, só confia quem tem fé. E só tem fé quem confia. Então, no mundo espiritual, nós precisamos manifestar a nossa fé. E a coisa é tão séria, a importância de ter fé, de ter esse fundamento, a confiança é fé e fé é confiança, é de ter esse fundamento não destruído, mas firme. A coisa é tão séria, quer ver? Vamos ler Hebreus, capítulo 11, verso 6, no finalzinho da sua Bíblia. Hebreus 11, verso 6. Olha que interessante, eu estou falando sobre fundamentos, sobre se relacionar com Deus. Como está o seu relacionamento com Deus nesses dias de dificuldade? Hebreus 11, 6 diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Olha que promessa maravilhosa. Eu tenho meu alicerce fundamentado na fé, que é o princípio ativo da confiança. Eu começo a brotar dentro de mim, através da fé, essa certeza que quando eu me aproximo de Deus, Ele também se aproxima de mim. E essa comunhão, esse relacionamento com Deus é primordial que você tenha fé, meu irmão e minha irmã, nesse momento difícil. Porque o anônimo autor aos Hebreus, ele está dizendo, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé você não consegue agradar a Deus. Sem fé você não consegue ter um relacionamento com Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus, você largou os seus afazeres. Eu sei que você tem centenas de coisas para fazer. Você poderia estar vendo televisão, arrumando a sua casa, arrumando o seu guarda-roupa, estudando outras coisas, mas você parou para me assistir. Isso que você fez é se aproximar de Deus. Quando você se aproxima de Deus, você pela fé se aproxima de Deus, você passa a ter a certeza que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Em outra versão diz que Ele é recompensador, diz que Ele é premiador daqueles que buscam a Deus. Então essa fé, ela precisa brotar dentro de nós. Se você for em 2 Coríntios, segunda epístola de Paulo aos Coríntios, olha que interessante. Segunda epístola de Paulo aos Coríntios, é o último capítulo, capítulo 13, verso 5. Olha que interessante que Paulo diz. Segunda epístola de Coríntios, de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, verso 5. Diz assim: examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós? Se não é, que já estáis reprovados. Olha que versículo pertinente para o dia que estamos vivendo. O apóstolo Paulo aqui ele trata um contexto da igreja de Coríntios, que era a igreja que tinha todos os dons, uma igreja que manifestava o poder de Deus, mas que também era uma igreja que tinha muitos problemas. E o contexto desse capítulo são as últimas instruções que Paulo dá à igreja de Coríntios, onde havia ali dissensões, haviam problemas sérios nessa igreja. E dentro desse discurso ele para, e ele deixa essa pérola. A palavra de Deus é uma pérola, é inspirada pelo Espírito Santo para nós nessa noite, que ele diz aos coríntios: olha, vocês precisam examinar. E nós precisamos, nesse momento de dificuldade que nós estamos passando, examinar a nossa fé. O que é examinar? Examinar é fazer um estudo minucioso.
Você, quando vai fazer um exame, você vai a um laboratório, você deixa ali o seu material e o laboratório ele vai fazer um exame. Ele vai se aprofundar naquilo que você colheu ali no seu exame para poder te dar uma direção se a sua saúde vai bem. Como está o seu corpo? Como que está dentro do exame que você fez? Como está? Como seria esperado que o seu corpo estivesse? E Paulo está dizendo aqui para que hoje eu e você viéssemos a nos examinar. Uma introspecção, né? Nos avaliarmos intimamente e perguntarmos a nós mesmos como está a nossa fé. Certa vez fizeram uma pergunta a um grande teólogo, George Miller, perguntaram a ele assim, como manifestar uma fé vigorosa, uma fé verdadeira, e respondeu, a única maneira de se manifestar uma fé vigorosa é em meio às lutas, em meio às provas, em meio às dificuldades da vida. São Tiago escreveu que primeiro o homem ele é provado, para depois ser aprovado. Bem-aventurado o homem que passa pela prova, passa pela tentação, porque quando nós somos provados, nós temos a possibilidade de sair mais forte, nós temos a possibilidade de viver Romanos 8, 28, e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O apóstolo Paulo ele escreve algo muito lindo, muito interessante, examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Como está a sua fé, meu querido irmão, minha querida irmã? Como está a minha fé nesse momento tão difícil? E Paulo diz, provai-vos a vós mesmos. E ele fala algo aqui muito interessante. Ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós? Meu irmão, minha irmã, Jesus Cristo está em nós. Jesus Cristo está em nós, na pessoa do Espírito Santo. O Senhor Jesus nos deixou uma promessa lá no Evangelho de João, que Ele não nos deixaria órfãos, que Ele iria para o Pai, mas que Ele nos enviaria o outro Consolador, o Paráclito, que Ele viria a essa terra e Ele moraria em nós e agiria em nós e através de nós. Nós temos esse poder que habita dentro de nós. Meu querido irmão, minha querida irmã, que essa fé possa brotar no seu coração nessa hora, que essa fé que traz a existência que não existe, possa brotar em ti. Interessante que o apóstolo Paulo fala aqui, se não é que já estás reprovados. Esse estar reprovado, olha que coisa séria, meu filho. Esse estar reprovado que Paulo fala, ser reprovado é uma coisa péssima, né? Ai, a pior coisa que tem é ser reprovado. E fala aqui talvez para alguém que já foi reprovado algumas vezes na prova do Detran, que é triste. Alguém que já foi reprovado numa entrevista de emprego. Alguém que já foi reprovado numa faculdade, no Enem, em algo que esperava que tirasse uma nota boa. E eu, meditando nesse texto, se não é que já está reprovado, o sentido de reprovação que o apóstolo Paulo fala é o sentido de não reconhecer Jesus em si mesmo. Porque os coríntios, a igreja de Corinto, ela realizava procedimentos, eles estavam realizando procedimentos que não eram cabíveis àqueles que têm o Espírito Santo. E o apóstolo Paulo está falando, a não ser que vocês não enxerguem Jesus em vocês. A não ser que vocês não entendam esse mistério, ele escreve aos Colossenses, o mistério que estava oculto em todos os séculos, de todas as gerações, Cristo em vós, a esperança da glória. Você pode estar passando por luta, por dificuldade, assim como eu estou. Eu estou aqui rindo, mas por dentro nós temos lutas. Temos dificuldades grandiosíssimas e inéditas. E o ineditismo dessas lutas, desses dias difíceis, é que muitas vezes nos fazem querer questionar a Deus e os seus desígnios. Meu querido irmão, minha querida irmã, você tem Cristo dentro de você. Cristo que é o Espírito Santo, esse dínamo, o Espírito que é o propulsor, que o apóstolo Paulo fala que quando nós estamos fracos é que nós somos fortes. E o sentido de reprovação da igreja de Corinto, os coríntios estavam sendo reprovados porque não enxergavam Jesus neles. Jesus está em ti, Jesus está em mim.
É Ele que vai te dar força para passar esses dias difíceis. Amém. É Ele que vai fazer nós testemunharmos que Ele é misericordioso, sim, que Ele é onibenevolente, que Ele é bom, que o Espírito de Deus é benigno. Benigno, Ele é bom, o diabo é maligno, ele é mau. Então, querido irmão, querida irmã, quando nós temos esse sentimento de que Cristo está em nós, coisas grandes começam a acontecer pelo poder da fé. 1 João, capítulo 5, verso 4, diz algo tremendo. Ele fala assim, porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. 1 João 5,4, porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. O que é o mundo? O mundo é um sistema maligno que retirou Jesus do centro. O sistema que não é cristocêntrico, é egocêntrico. O sistema que quer contornar todas as situações do dia a dia, da política, de uma vida cotidiana sem a presença do Deus Altíssimo, sem a presença de Cristo. E o próprio João, lá no seu Evangelho, capítulo 1, ele diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele quem? Jesus, sem Ele nada do que foi feito se fez. No verso 11, João diz assim, que Jesus veio para os seus, e os seus o rejeitaram, mas todo aquele, quantos os receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. Creem no seu nome, aqueles que creem. Crer é exercitar a fé. Quando você crê, a saber, aqueles que creem no seu nome. Quando você crê, quando você exercita a sua fé, você se torna filho de Deus. Você se torna filho do Altíssimo. Você se torna um provedor de luz, de bênção. Você tem lutas, você tem dificuldades, você tem temores, mas você tem a presença viva do Espírito Santo de Deus que fala ao teu coração e te diz, tem saída sim, tem solução. Amém. Tem uma direção divina, tem uma luz no fim do túnel, amém. Tem um Deus que cuida, tem um Deus que está no controle de todas as coisas. Eu li algo e anotei aqui algo muito interessante, e eu trouxe até alguns guardados meus aqui. Charles Spurgeon, Spurgeon, não precisa nem, podemos comentar para não perder tempo, que a hora passa rápido. Ele escreveu algo muito importante, eu queria que você tomasse posse nessa noite. E o tempo passa rápido, né? Ele escreveu o seguinte, as misericórdias passadas são garantias para o futuro e são razões verdadeiras para continuarmos a clamar a Ele. As misericórdias passadas são garantias para o futuro e são razões verdadeiras para continuarmos a clamar a Ele. Meu querido irmão, minha querida irmã, o mesmo Deus de ontem é o mesmo Deus de hoje, meu filho. E será o mesmo Deus de ontem, de hoje e sempre o será. Essa live minha vai ficar gravada para a posteridade, para o mundo inteiro. Tenho certeza que muitos vão compartilhar. Quando bater na mão da minha mãe, então ela vai passar para as amigas dela, para todo mundo. E eu me alegro, está assistindo? E eu me alegro porque eu acho que quando a gente consegue passar uma verdade através não só da palavra, mas da vida que vivemos, é algo sublime e é para a glória de Deus. Queridos, o Senhor nunca deixou de agir. Ele age em nosso favor. E eu queria falar, o tempo vai passando, falando sobre fé, sobre essa prática da fé, sobre essa profissão de fé. Eu queria falar sobre alguns personagens bíblicos que acreditavam no Senhor, que resolveram acreditar em Deus. Eu hoje, quando eu estudava, porque Hebreus 11, 6, o capítulo 11 de Hebreus, ele fala sobre a galeria da fé, sobre os heróis da fé. E Hebreus 11, 1, ele diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam e convicção de coisas que se não veem. A fé é a certeza de coisas que se esperam
e convicção de fatos que se não vê. Quer dizer, você não enxerga, você ainda não consegue ver a direção, você não consegue ainda ver plenamente, mas você tem a certeza de que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. E eu meditava um pouco pensando na fé, porque Abraão é considerado o pai da fé. Em Gênesis 12 existe o chamado de Abraão, os irmãos sabem. Abraão sai da sua casa, da sua terra, da sua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei, e abençoar-te-ei, farei de ti uma grande nação, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E tinha uma promessa a Abraão, de que de Abraão seria feita uma grande nação através de Isaac. Então, através da fé, nós conseguimos enxergar saídas. Eu me reporto à vida de Abraão. Por ter fé, Abraão aceitou a promessa. Abraão, quando foi chamado por Deus, ele tinha 75 anos. E até a sua bênção ser concretizada, até Abraão receber a sua promessa, que era o seu Isaac, Abraão esperou 25 anos. 25 anos, meu filho. Você está disposto a esperar tanto tempo? Deus não se atrasa. A promessa de Deus, a bênção de Deus vem no momento certo, meu irmão. Não se entristeça. Deus tem um tempo para realizar tudo em sua vida. Abraão esperou 25 anos. Eu me pergunto, será que quando Deus chama a Abraão em Harã, será que se Deus tivesse revelado a Abraão tudo aquilo que seria realizado no decorrer da vida de Abraão, será que Abraão teria aceitado essa promessa? Mediante a tanta dificuldade que os irmãos sabem, não precisamos explanar agora, mas Abraão tem o seu chamado com 75 anos. E aos 100 anos, Abraão teve o filho da sua promessa, teve o seu Isaac. Agora é interessante, por que Abraão é chamado o pai da fé? Porque Abraão ainda teve a condição de oferecer o seu Isaac, o seu filho, depois de grande, de uma certa idade, depois da sua promessa realizada. O Senhor Deus faz um teste, o Senhor Deus faz uma proposta a Abraão para conhecer verdadeiramente aquilo que passava no coração de Abraão. E Abraão oferece o seu Isaac. Eu me lembro aqui também de Davi. Meu Deus, que fé! Davi, um simples pastor de ovelhas, um jovenzinho, pastoreando as ovelhas do pai, e recebe uma missão de levar lanches aos seus irmãos que estavam na guerra. E a Bíblia diz que os seus 3 irmãos eram maiores do que ele. E ele tenro, idade, ruivo, bonito. E ele vai levar o lanche aos seus irmãos na guerra, e chega ali e ele vê todo aquele embate, os filisteus amaldiçoando o povo de Deus, o gigante Golias aterrorizando, amedrontando, quantos gigantes nós estamos vendo vivenciado nesses dias. O gigante da incerteza, o gigante do desemprego, o gigante da crise, o gigante da insegurança, o gigante do medo da morte, o gigante com medo do vírus. E Davi, ele chega ali, Vanessa, naquele momento, e ele se defronta com aquele cenário. Davi, ele sai na rua, e ele vê as pessoas de máscara. Davi chega no seu emprego, e seu colega que trabalhava com ele já não estava mais. Davi chega na rua, e ele vê um cenário triste, horrendo. Mas nós estamos falando sobre confiança, sobre fé, mas Davi era um homem que tinha fé, ele exercitava a sua fé no Senhor. E diante daquele cenário, ele começa a ver as ameaças dos filisteus, especificamente de Golias, e ele toma uma decisão. Quem é esse incircunciso para falar mal assim do Deus vivo, do Deus de Israel? Quem é esse vírus? Quem é esse vírus para me matar? Quem é esse vírus, meu irmão, para tirar a sua vida? Nós fazemos a nossa parte. Eu uso máscara, eu uso álcool em gel. E eu não me cuido agora, tem 6 anos que eu tive uma bactéria, uma pneumonia, quase morri. E eu sei o que uma pneumonia faz. Tem 6 anos que eu uso álcool em gel. Tem 6 anos que eu uso Lifebuoy, Protex. E agora eu tenho usado a máscara. A gente não aperta a mão de ninguém, a gente mantém um distanciamento. Mas o nosso Deus, ele é muito maior do que o coronavírus. O nosso Deus, ele tem poder para você colocar a mão nesse vírus e ser assintomático. Ele tem poder para te guardar, ele tem poder para cumprir as promessas na sua vida.
E essa fé que nos motiva nessa hora a declarar que Ele é soberano, a declarar que Ele não perdeu o controle da vida e chega naquele cenário horrendo e ele busca forças em Deus. E o rei Saul chama Davi: vem cá, meu filho, o que está acontecendo? Você é um jovem? Não, eu vou lá, vou enfrentar. E o que Davi fala? Eu enfrentarei, rei. Por quê? Porque quando eu pastoreava as ovelhas de meu pai, eu lutei com um urso. O urso veio e eu segurei esse urso pela barba. Veio o leão, eu também segurei esse leão. E eu lutei e tirei a ovelha da boca desse leão. Então eu estou motivado de fé. Porque eu não me norteio, rei, pelas notícias da televisão. Eu não me norteio pelo cenário que foi acometido por toda a crise. Eu me norteio pela palavra viva, santa e gloriosa do Senhor Jesus. Aleluia. E ele vai, o rei coloca a armadura nele. Não preciso, nunca usei a armadura. E pegou as suas pedras e sua funda. E chega lá o Golias e fala assim: eu sou por acaso um cão, um cachorro, para que você venha a mim com pau e pedra? Davi fala: você está vindo a mim com espadas e escudos, mas eu irei a ti, através do nome do Senhor. E com uma pedrinha, através de uma funda, tum! Um único tiro de pedra, certeiro, e o gigante cai. Eu declaro sobre a sua vida, meu irmão, minha irmã, nessa noite, pela fé, que todos os gigantes que te amedrontam possam cair por terra. Em nome de Jesus. Possam cair por terra em nome de Jesus. Aleluia. Possam te livrar do remédio forte. Eu, em 27 de 11 de 2014, eu tive síndrome do pânico. E eu sei o que eu falo. 2004. Eu tive síndrome do pânico, eu sei o que é isso. Eu tive depressão, eu tive ansiedade. E eu sei que existe um Deus que cura. Existe um Deus que te faz dormir sem remédio. Existe um Deus que pode te dar poder nessa aflição para fazer brotar paz no seu coração. Existe um Deus que pode tratar o seu íntimo. Existe um Deus que pode abrir porta. Existe um Deus que muda as estratégias. E esse gigante cai por terra e pela fé da vivência. E eu me lembro também aqui de Sadraque, Mesaque e Abednego, Ananias, Azarias e Misael, na Babilônia, em todo aquele terror, naquelas ameaças. Fazem um Deus ali e pedem que seja adorado, e eles falam: não adoraremos. E pessoas vão até Nabucodonosor: olha, esses três aí que você colocou como influentes no teu reino, não adoram o teu Deus, não. E Ananias, Azarias e Misael são levados na presença de Nabucodonosor. E Nabucodonosor os chama com raiva: vem cá, que história é essa que vocês não se prostram aos nossos deuses de babilônicos? E os três, de forma fervorosa, com fé, os três respondem: ó, saiba, ó rei, nós não nos prostraremos. E lhe digo mais, rei Nabucodonosor: se o meu Deus quiser nos livrar, ele vai nos livrar. Mas se ele não quiser, o rei fica sabendo, nós não nos prostraremos. E Nabucodonosor, com uma raiva, com ódio cruel, pede que a fornalha fosse acesa 7 vezes mais. E eles são amarrados para que fossem levados à fornalha. E o que acontece? Os próprios homens que os levavam na fornalha, no momento que somente adentravam a fornalha, já foram mortos de tamanho fulgor, de tamanho grandeza, o calor daquela fornalha. E as pessoas comentavam: o rei nos jogou 3, mas nós estamos vendo 4 na fornalha. E esse quarto tem a semelhança de um Deus. Ali já era uma teofania. Já era a presença de Jesus, a cristofania, já era a presença de Cristo, já no Antigo Testamento, passeando pela fornalha junto com eles, os guardando, os livrando do mal, os concedendo a vitória, porque eles exercitaram a fé de crer que o Senhor pode. Amém? Eu me lembro de Moisés. Abraão ofereceu o seu Isaac pela fé. Davi derrubou Golias pela fé. Sadraque, Mesaque e Abednego foram para a fornalha e se tornaram e continuaram vivos pela fé. Moisés, uma fé tremenda. Os irmãos conhecem a história de Moisés. Em toda circunstância, um povo 430 anos escravo no Egito. Sai do Egito com mão forte, com mão de poder. E a Bíblia de Deus mostra toda a estratégia.
até a 10ª praga, a praga dos primogênitos, onde o povo sai do Egito. E Faraó libera esse povo, mas com muita crueldade e raiva, porque os primogênitos foram mortos. Eu preciso correr um pouquinho. Os primogênitos foram mortos. E na saída, no êxodo do povo, eles permitem que o povo levasse ouro, levasse os pertences, o povo feliz caminhando. E Deus, num determinado momento, faz algo muito interessante. Deus faz isso na nossa vida. Deus muda o itinerário do povo. Olha só. Talvez Deus esteja mudando o seu itinerário, meu irmão, minha irmã. Assim como Ele tem feito conosco. Mas saiba que esse itinerário conduz à paz, conduz à vida, conduz ao conforto em meio às lutas, em meio às lágrimas. E Deus faz com que esse povo, um povo que no êxodo, que saía da crueldade, da aflição do Egito, Deus faz com que esse povo volte. E Deus dá ordem ao coração de Faraó para que Faraó fosse atrás do povo. E esse povo volta, pega um itinerário. Se tivesse algum guerreiro ali, algum estrategista de guerra, certamente falaria que Deus estava equivocado. Porque ao invés do povo avançar por um caminho, Deus pede ao povo que retroceda. E esse povo retrocede mais próximo da onde Faraó estava. E num cenário complicado, porque onde o povo estava, tinha a possibilidade do que aconteceu de Faraó vir. E sobre a condição de avançar, existia o mar. E Deus toca no coração de Faraó. E os egípcios, e os israelitas, quando levantam os seus olhos, eles veem o povo egípcio, os egípcios e o Faraó e seus carros e seus cavaleiros, com gana, com sede. Certamente eles iriam fazer coisas horrendas com o povo de Deus. Eles iam matá-los, eles iriam fazer com que o povo estivesse numa condição de terrível. E o que acontece? Nessa estratégia onde o povo de Deus volta, existe um mar a ser atravessado. E existem mares, irmãos, na nossa vida. Existem mares que irão se abrir, existem mares que nós precisaremos atravessar. E o povo, ainda na sua incredulidade, começa a murmurar com Moisés. Moisés, mas você nos trouxe, nos tirou do Egito para morrermos aqui, antes tivéssemos ficado lá. Como nós somos murmuradores. Como quando a luta se apresenta e cresce diante de nós, como nós esquecemos de tudo que Deus já fez. E Moisés fala para o povo: gente, aquietai-vos nesse momento e sabei que o Senhor é Deus, porque esses egípcios que vocês estão vendo, vindo atrás de nós, nunca mais vocês o verão. E os egípcios começam a chegar, e o povo encurralado na frente do mar, e Moisés clama ao Senhor: Senhor, e agora, Senhor? E o Senhor Deus responde a Moisés: Moisés, por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. E aquele mar se abre pela fé, e o povo de Deus passa, e a palavra de Deus diz que o povo permanece com os pés enxutos, e o povo caminhando a sua caminhada, até que transpassasse o mar. E quando o povo já saía lá na frente, interessante que existia a coluna de fogo, existia a nuvem, e a coluna de fogo ia na frente do povo, para que o povo enxergasse aquele mar, aquela coisa escura. E essa nuvem, ela sai da frente do povo e passa para trás, para que impedisse os egípcios que encontrassem o povo de Deus. E nesse momento onde o povo lá na frente transpassa o mar, o Senhor Deus dá uma ordem para que o mar fechasse. E o mar se fecha. E todos aqueles egípcios foram mortos. E o povo de Deus cantou do outro lado. Cantou o hino da vitória, o cântico de Moisés. Queridos, são dias difíceis sim, mas nós vamos cantar e exaltar o nome do Senhor, tudo que Ele vai fazer na nossa vida. Eu queria te motivar, te exortar e motivar você nessa noite. Nós já vamos orar para que você mantenha firme a sua fé no Senhor, para que você possa fazer como Paulo, examinar a si mesmo, provar a si mesmo e ter forças através do Espírito Santo para dizer: Senhor, obrigado pela fé que me condiciona a estar de pé, pela fé que eu tenho para sair, para trabalhar, para voltar, pela fé
que eu tenho esperança de que novas portas se abrirão para mim, pela fé que o Senhor Deus não vai deixar nada faltar na sua vida. Aqueles que são fiéis, estão aliançados com Deus, existe uma promessa do Senhor suprir as suas necessidades, do Senhor te conduzir em esperança, do Senhor conduzir você e a sua família a um momento de vitória e de alegria. Que Deus abençoe a sua vida, meu irmão, minha irmã, que o Senhor possa te surpreender ainda hoje, ainda essa semana, nós estamos terminando a semana, que o Senhor possa te dar condições de sonhar, de não esquecer que Ele é Deus. Como Charles Spurgeon falou, as misericórdias passadas são as garantias das bênçãos futuras. Amém? Eu vou pegar aqui os pedidos de oração com a minha esposa Vanessa. Tem bastante pedido aqui, hein? Então vamos ler? Queria pedir, deixa eu ver aqui. Meu pai, tem muito nome nessa. Então tá, nós vamos orar pela Tatiane, minha prima, pelo meu tio Luiz Carlos, tio Lula, tia Tereza, meu amigo Jorginho de Cachoeira, Roseli, seus filhos, o Jorge Luiz e a Lindinalva, o César e a Aninha, seus filhos. Eu me lembro aqui também, né, Nessa, do seu Walter, nosso vizinho, que teve AVC, que precisa de um sopro de vida. Sim. A Neide, que está com Covid. A Aretusa, o Ismael, a Karen, a Camila, o vô, a avó. Nós estamos sempre orando. O Andrei, que já se recuperou, está se recuperando, teve alta. O Cauã e família, Patrícia, a Dona Vera, o seu Paulo, o Leonardo. A gente está sempre orando constantemente por vocês, o Caio, a irmã Marli, o Ezequiel, a Fatinha, a Carlinha. Sempre oramos pelo Denison, pela Ana Clara, pela Camille, o Mauro e os seus filhos. José Américo, o pastor também está aqui. José Américo, o José Américo. São fiéis. Por cada membro da nossa igreja, Ministério Fé para Todos, o pastor Samuel, a irmã Cora, a Sara, a Rebeca, o Miguel, o Bruno, constante em nossas orações. Me lembro aqui também do pastor Moisés, irmã Neir, Rafael, Rafaela, Roberta, Laurinha e o Kleber, irmão Luiz, irmã Rosângela, família de Gleice, o Nicolas, Gabriel, irmão Ricardo, irmã Áurea, Paulo Ricardo, saudade, meu irmão, de você, irmão Zé Ricardo, tantos nomes. Lembra aqui também do José Cláudio Alvarenga, da irmã Jane, do Romão, da irmã Vera Alvarenga, a família também da irmã Vera Parreira, as duas Alines, a oração por Ramile, Vanessa? Ramile e Monique, a irmã Fátima e família, a irmã Fátima de Omar, né? Sempre oramos de Omar, Amanda, Keren, irmã Fátima. O Roberto Ramires, a família. Eric, libertação a filha Ana Carla, que estão entubados. Meu Deus, nós vamos orar. Eric, libertação e salvação. Libertação e salvação. Me lembrei do Robertinho, nós estamos orando pelo Roberto Júnior, pelo irmão Robertinho, pela sua esposa. Pelos casais casados para sempre. Israel, Tatiele, saudade de vocês. Que Deus continue abençoando sua vida. Todos os casais, irmão Nelson, irmã Elizabeth, suas filhas. A Tatiele já está aqui. Analice, Isabelle e Marcos. A Simone, família. A mãe da levita, Paula Miranda. Dona Solange, recuperação da saúde. Ezequiel, Carlos, Fatinha, já falei. Paulo Vitor, Denison, Júnior. Irmã Marli, um beijo, irmã Marli, para a senhora. Pastor Baratella, José Maia, Amanda e família, Ana Luísa, que está com diabetes, hipertensão. A letra nessa. Eleni, Jaleni, Arísia, Arilda, Marli, Regina, Edileuza, Fernando Silva e esposa que estão com Covid, irmã Rosa e família e trabalho, Yolanda, o seu Everaldo, sempre orando por vocês também, a Vivi, o Lúcio, o Cauã, a Pamela, sempre oramos também, Rayane, Hugo e Helena, beijo Hugo, beijo Rayane, o Jonathan, que está longe, sempre nas nossas orações, a Érico, o Wanderson, Pastor Baratella, também oramos pelo Pastor Baratella, o irmão Jorge, a irmã Sueli, a irmã Nádia, Carlinhos, seus filhos, Alciné, irmão Jorge, oramos aqui pela nossa empresa, né, para que Deus nos socorra, nos dê a direção, a Marileide, família, também, que Deus abençoe a Marileide, né? Marileide, sempre olha pela Marileide, pelo Robert, seu esposo. E é isso, mais alguém, Nessa?
Se esqueci de alguém, a Dona Norma, o Rafael, o seu Pedro, o seu Adirley, a Dona Márcia, a Dona Edmeia, a Stephanie, todos os membros da nossa igreja. São muitos nomes, mas o Senhor conhece todos aqueles que nós citamos aqui e aqueles que também nós não citamos. Amém? Nós vamos orar, eu convido você para que curva a sua cabeça. Juliana da Recurso. Juju, um beijo para você, para o Cristiano, para o Miguelzinho, tá bom? Curva a sua cabeça, vamos orar. Há poder na oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, como é bom, Senhor, confiarmos em Ti, Senhor. Como nosso espírito se alegra, porque a Tua palavra diz que o Teu Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos, Senhor. Amém. E a Tua palavra diz que aqueles que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus, Senhor. E se somos filhos, Senhor, nós temos um Pai que cuida de nós, um Pai que se importa, sim, com seus filhos. Senhor, muito obrigado, porque o Teu Espírito nos convence que o Senhor é bondoso, Pai, que o Senhor é dadivoso, que em Ti, Senhor, há soluções para o impossível. A Tua palavra diz, Senhor, haverá coisa demasiadamente impossível para Ele? De forma alguma, Senhor. Fiel é aquele que prometeu, diz a Tua palavra. A Tua palavra diz, Senhor, que Tu faz infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o Seu poder que opera em nós. Por isso nós estamos aqui, Senhor, no exercício da fé, pleiteando, Senhor, aquilo que só o Senhor pode fazer por nós, em nome do Teu Filho amado Jesus. Romanos 8, 28 diz, Pai, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam, Senhor. Amém. Quantos nomes foram citados aqui, Senhor? Cada história, cada um com o seu problema, com as suas adversidades, mas todos com o mesmo Deus que pode. Tu és o Deus do hoje, Tu és o Deus do haja. Nós falamos aqui, Senhor, que todas as coisas foram feitas por Ti, ó Jesus. Tu és o Deus que muda o pur em purim, Senhor. Tu és o Deus que muda a sorte. Tu és o Deus, Senhor, que traz à existência as coisas que não são como se já fossem. Por isso, pela fé, conforme foi pregado, pelo fundamento da fé, da confiança em Deus, sobre a morte, Pai, salvífica de Cristo na cruz do Calvário, pelo sangue, o autor aos Hebreus nos diz que podemos entrar confiadamente ao trono celestial. Ó Jesus, pega-nos pelo braço nessa hora e nos leva à sala do trono, Senhor. Estamos entrando, Senhor, em Tua presença, Pai, porque a Tua palavra diz que Tu és o novo e vivo caminho, Senhor, que o véu foi rasgado de alto a baixo e hoje Tu és o nosso grande sumo sacerdote. Senhor, na sala do trono, a Tua palavra diz, Senhor, achegai-vos confiadamente ao trono da graça, para alcançarmos misericórdia e graça em tempo oportuno. Ó, Senhor, oportunidade nossa e agora, Senhor. Vai entrando com providência, meu Pai. Se é cura, Senhor, vai determinando, vai trazendo, Senhor, a repreensão no mal, na raiz, Senhor. Se é a paz familiar, o Senhor pode, Pai. Se é o emprego, Tu és o Deus que abre portas. Senhor, se é algum espírito maligno que não deixa o meu irmão, a minha irmã dormir, Senhor, as desavenças familiares, Senhor, nós repreendemos em nome de Jesus. Nós declaramos, Senhor, que todos que oraram conosco nessa hora estão curados, Senhor, foram tocados pelo Teu Espírito. Amém. E testemunharão, Senhor, a vitória que só o Senhor pode dar. Aleluia. Nós declaramos, que você possa repetir comigo nessa hora, Senhor meu Deus, pela fé em Cristo Jesus, eu tomo posse de tudo aquilo que a Tua palavra diz que me pertence. Como filho, eu tomei posse daquilo que só o Senhor pode fazer. Glorifique ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Meu irmão, minha irmã, muito obrigado por esse tempo, pela paciência que você teve conosco. Nós encerramos aqui essa live da Igreja Ministério Fé para Todos, e que as bênçãos do Senhor eu vou declarar sobre a sua vida. Coloque-se na posição de receber a bênção do Senhor. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e que as doces consolações do Santo Espírito de Deus estejam com todos, não só hoje, mas estejam com todos que amam o Senhor,
agora e sempre. Você pode dizer amém? Amém. Muito obrigado. Tchau, tchau e tchau.